A lealdade a Deus pode fazer com que sejamos respeitados até mesmo pelas pessoas que não conhecem o Senhor. A história que estamos vivendo pode mudar a qualquer momento. As escolhas de Daniel levaram a uma posição de reconhecimento e autoridade, mas mais do que isso, as suas escolhas o levaram a um relacionamento de confiança com Deus, mesmo em meio à ameaça de morte. O livramento é o tema da lição dessa semana. Eu sou Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Caso você esteja nos acompanhando, mas ainda não tenha se inscrito, faça isso agora, antes desse vídeo começar. Deixe também o seu like, o seu comentário e não se esqueça de compartilhar com seus amigos também. E agora sim, vamos para o vídeo. O reinado babilônico finalmente foi extinto. Dario, da Média, se tornou rei e logo começou a reorganizar o governo. Veja só a estratégia que ele adotou. Acompanhe aqui em Daniel 6, versos 1 e 2. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Conhecendo um pouco sobre Daniel, você já pode imaginar o que aconteceu. Isso mesmo, ele se destacou. Ele demonstrou ser mais capaz do que todos os outros funcionários. E por isso, Dario estava planejando colocar Daniel como responsável de todo o reino. Aí, os colegas de trabalho de Daniel ficaram enciumados e se uniram para que eles tivessem certeza de que os planos do rei não se concretizassem. Eles então tinham que encontrar alguma coisa que depreciasse Daniel. Esses homens começaram a procurar falhas no governo de Daniel, mas eles não foram capazes de encontrar nada. Veja o que diz aqui no verso 4. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Eles já estavam quase desistindo quando eles tiveram uma ideia. Como Daniel era muito fiel às leis do Deus dele, eles tinham que encontrar alguma coisa ali. A ideia então surgiu. Era algo muito simples que o rei não teria dificuldade para concordar. Eles criariam um decreto onde por 30 dias nenhuma pessoa deveria fazer nenhum pedido a nenhum deus ou a nenhum homem a não ser a Dario, o rei. Esses homens sabiam que Daniel orava publicamente com a janela aberta voltada para Jerusalém no mínimo 3 vezes ao dia. E se alguém desobedecesse a essa ordem, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei Dario caiu nessa conversa. Na verdade, ele ficou muito envaidecido, porque os oficiais disseram que esse decreto aumentaria a sua autoridade sobre as pessoas no reino. Sem se dar conta do verdadeiro objetivo, ele assinou o decreto. Agora, veja o que estava por trás dessa trama. Ou melhor, quem? Anjos maus instigaram os príncipes a sentir inveja. Eles inspiraram o plano para destruir Daniel, e os príncipes colocaram o plano em ação, tornando-se por sua vez instrumentos nas mãos de Satanás. E Daniel, o que você acha que ele fez? Será que ele decidiu orar agora só mentalmente? Afinal, Deus conhecia a situação e ia atender e ouvir da mesma forma. Será que ele decidiu fechar as janelas para ser mais discreto? E você, o que faria? Daniel teve discernimento para entender que aquela situação não passava de uma armadilha com objetivos malignos. Mas ele não mudou em nada sua atitude. Na verdade, ele reconheceu que agora havia ainda mais motivos para ele orar e fazer os seus pedidos a Deus. Assim, o profeta, com ousadia e ao mesmo tempo humildade, afirmou que nenhum poder da terra tem o direito de se colocar entre o ser humano e Deus. Sua determinação para fazer o que é certo era uma luz brilhante nas trevas morais daquela corte pagã. Os príncipes passaram um dia inteiro observando Daniel, e agora eles tinham as provas. Por 3 vezes eles viram Daniel ir para o seu quarto orar. Na manhã seguinte, esses homens denunciaram Daniel e exigiram que a lei fosse cumprida. Dario não pôde fazer nada, pois a lei dos medos e persas era irrevogável. Ele havia caído em uma armadilha. Dario tentou prorrogar a sentença até o pôr do sol, procurando um meio de livrar Daniel. Mas os príncipes insistiram que a lei precisava ser cumprida. Assim, Dario não teve outra opção. Ele mandou trazerem Daniel e ele foi jogado na cova dos leões. Mas o próprio rei, nas suas palavras, demonstrou que acreditava que o Deus de Daniel poderia livrá-lo. Aborrecido, o rei voltou ao palácio, onde ele passou a noite triste, sem comer.
Assim que amanheceu o dia, Dario foi correndo até a cova dos leões, e a sua pergunta foi quase uma resposta. Daniel, você está vivo? O seu Deus conseguiu livrá-lo? Imagine qual foi a reação do rei quando ouviu a resposta de Daniel ao dizer que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e havia protegido ele, pois ele não havia feito nada contra Deus nem contra o rei. Daniel continuou prosperando e testemunhando a reis pagãos a respeito do Deus a quem ele servia. Nos negócios, não se podia achar nada, nenhuma falta contra ele. Ele também era digno e íntegro, cortês e fiel aos princípios. Deus honrou Daniel como seu embaixador e lhe concedeu muitas revelações dos mistérios que ocorreriam no futuro. O próprio profeta não compreendeu totalmente as profecias registradas nos capítulos 7 a 12, mas Deus lhe deu a certeza de que no fim da história deste mundo, ele receberia permissão para estar novamente em sua posição e lugar. O livro de Daniel mostra que tudo que Deus disse que aconteceria, de fato aconteceu e ainda está acontecendo. E quando nós lemos junto o livro de Apocalipse, é como se os nossos olhos se abrissem e a gente pudesse enxergar o quadro completo do plano de Deus. Você pode ser um adolescente diferenciado se você ler esses livros e conhecer bem as profecias. Como vemos aqui, um estudo cuidadoso do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas que estão por acontecer nos ajudará a entender o verdadeiro objetivo da vida. Considerando o tempo sob o ponto de vista da eternidade, podemos, como Daniel, viver pelas coisas que são verdadeiras e eternas. Ao aprendermos os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, poderemos em sua vinda entrar nesse reino e tomar posse dele. E que bom que você ficou até o final desse vídeo. E agora vamos começar os nossos abraços para a base Gens, da cidade de Guaíra, Paraná. Também para a base Força de Israel, da cidade de Capitão Leônidas Marques, Paraná. Para a base Diferentim, da Igreja Central da cidade de São Miguel Paulista, São Paulo. Para os adolescentes da Igreja de Vila União Ferroviária, da cidade de Curitiba, Paraná. Para a base Desbravatim, da Igreja de Monte Rei, da cidade de Maringá, Paraná. Para a base Guardiões da Palavra, da Igreja Central da cidade de Contagem, Minas Gerais. Para a base Orvalho da Manhã, da cidade de Bela Vista do Paraíso, Paraná. Para a base Mensageiros de Cristo, da Igreja Central de Portão, da cidade de Lauro de Freitas, Bahia. E terminando com um abraço para os adolescentes da Igreja do Lírio do Vale, da cidade de Tomé Açu, Pará. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente. A gente espera que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreva agora. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.